Não, vou fazer aqui um negócio é um ano, talvez eu tenha que ir lá uma vez por mês, tal, beleza. Quando eu entrei em contato, o negócio era tudo pela internet. Como é que você vai me passar a parte cirúrgica, meu amigo, na internet? Então não é uma pós que vale a pena você fazer. Sim. Tem gente que até busca diagnóstico médico com IA. Se no Google ela lê e define o que ela tem e faz o que o Google está dizendo, imagine quando ela chega num programa que o pessoal faz. Olha, isso aqui é muito bom, ele dá muita informação boa, ele faz pesquisas grandes. E aí ela vai, o perigo está nisso, na informação que você tem que aprender a discernir o que é realmente que você pode seguir oficialmente ou que você não pode seguir. Então assim, a gente tem as duas faces de uma tecnologia que vem para ajudar, mas a gente tem que utilizar ela de uma forma correta. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui da Prontofy e vocês sabem que nós temos uma missão muito grande de aumentar o nível de saúde no país. Por isso que hoje nós vamos conversar com uma médica, ginecologista e obstétrica. Bom, se você não sabe o que é isso, é a médica que basicamente cuida da saúde feminina e cuida também da saúde da mulher grávida. Como a gente tem esse foco educacional em ajudar pessoas que querem se tornar estudantes de medicina, pessoas que querem buscar mais qualidade de vida e tratamento, a gente também traz mais esse viés para nós conseguirmos ensinar e aumentar o nível de consciência da população acerca até mesmo do uso da IA, né? A tecnologia na medicina. E aqui hoje eu estou na clínica da doutora Elaine, que está nos esperando para que a gente possa iniciar o nosso dia de gravação e mostrar para vocês como é a rotina de uma médica ginecologista e obstetra. Vamos lá. Então, essa aqui é a clínica, pessoal. Doutora, olá, tudo bem? Tudo Bom bem, dia. Bom dia. Pessoal, essa é a doutora Elaine. Para quem não lhe conhece, doutora? Meu nome é Elaine Leal, eu sou ginecologista e obstetra, professora da Universidade Federal do Acre. E hoje a gente vai aqui dar uma olhada aqui na clínica, né, mostrar um pouquinho do que a gente faz para que vocês tenham um conhecimento melhor da medicina, né, da nossa atuação. E a senhora trabalha de que dia até que dia aqui? Como é a rotina da senhora? Eu atendo aqui nas segundas, quartas e quintas à tarde e na sexta-feira pela manhã. Olha só, gente. Então, é uma rotina de consultório, hospital e faculdade. Isso, exatamente. Nos outros horários a gente está se dividindo entre a UFAC e a fundação. A gente consegue dar muita aula dentro da fundação e aí isso facilita um pouco a vida da gente. Ainda bem, né? Porque o deslocamento e a logística para isso deve ser insano. Mas assim, a senhora acha então que a rotina até do médico que vai começar ali a buscar a residência, por exemplo, é corrido, é difícil? É corrido. A gente, quando você forma logo, todo mundo forma inseguro, né? Eu não sei se eu sei tudo, se eu vou dar conta, né? Geralmente o pessoal pega os recém-formados, joga dentro do plantão. Mas assim, dentro do plantão você vai ter sempre alguém que queira lhe acolher, sempre vai ter. E quando você vai lá para a residência, que eu acho super importante você fazer uma residência, você se especializar, porque é quando você vai ter, porque quando a gente forma a gente sabe um pouco de tudo. Mas quando a gente faz a residência, a gente vai saber muito de uma coisa, né? E aí a gente trabalha com mais tranquilidade, com mais segurança. E a rotina da residência, ela é puxada. Você tem 60 horas semanais, você tem que estudar, você tem que fazer trabalhos, você tem muita coisa. E algumas pessoas ainda têm o seu trabalho por fora, porque tem família ou porque ajuda em casa. Né? Então, a senhora vê agora tem um movimento do médico generalista já não ir mais para residência, né? Ele faz uma pós. A senhora até como professora enxerga isso como algo natural assim da evolução da medicina ou é preocupante para o mercado? Assim, como eu não conheço a maioria das pessoas, eu fiz residência médica, né? Eu trabalho na residência médica, eu sou preceptora do programa de residência médica daqui do Acre. A gente tem que ter cuidado na pós que você vai fazer. Porque assim, se você não tem uma atividade prática, se você não tem uma vivência de longo prazo, talvez não valha a pena. Não vale né? a pena. Há pouco tempo eu até me interessei numa pós que estava lá anunciando na internet. E aí quando eu entrei em acesso, eles são uma pós que é cirúrgica, né? Sim. Cirúrgica. A senhora já com residência viu que... Não, eu tenho residência, tenho já a especialidade, já faço esse tipo de atuação. Só que eu queria atualizar, né? Não, vou fazer aqui um negócio é um ano, tal. Talvez eu tenha que ir lá uma vez por mês, tal, beleza.
Quando eu entrei em contato, o negócio era tudo pela internet. Aí eu fiz, como é que você vai me passar a parte cirúrgica, meu amigo, na internet? Eu quero pegar, né? Eu quero sentir, eu quero ter a responsabilidade, a emoção. Então não é uma pós que vale a pena você fazer. Sim. Então tudo aquilo que você não tem a vivência, você não tem a emoção de estar lá, que você não pode estar perguntando na hora, não, acho que não vale a pena. Vale a pena você viver. Prática, né? Muita prática. Muita prática e muita vivência. Então, hoje fala-se muito desse novo médico, né, que ele já não vai para residência. Ele sai da faculdade, faz um após, fica por isso. Então, assim, um após, às vezes, 60 horas, uma residência tem quantas horas? Eu não sei ao todo. Mas são aí 2, 3 anos que a pessoa passa lá. Da GO são 3 anos. Da GO são 3 anos. É acesso direto, se eu não me engano. Acesso direto. Então, o cara for para ser cardiologista, se eu não me engano, são 5 anos, né? Mais 2 de cardiologia mais e clínica também. Então, e se ele quiser fazer eco, ele ainda vai esticar mais um ano. Olha aí. Então, talvez, acredito que para eco não deva ter pós, né? Ou tem? Tem, eu acho que se eu não me engano tem um R mais alguma coisa. R mais algum... mas ainda assim um período mais longo, né? Porque é um diagnóstico muito importante, né? Ecocardiograma, para quem não sabe, pessoal, é um exame de imagem que você vai ver a capacidade do coração, você vê o coração, vê se ele está bombeando bem, se ele está com espessamento de parede, se ele está grande, né, crescido, assim também dá para ver. Acredito que uma pós nisso pode ser um tanto quanto duvidoso, né? Mas espero que os médicos do futuro vejam que você precisa de residência. Não acredito que a residência ela tem esse momento de você refinar o que você já passou até pelo internato, o que você já passou da sua vivência prática. A senhora vê isso como, assim, até nos depoimentos dos médicos que a senhora formou na residência? Não, a residência ela é complementar. Não tem assim, e a gente hoje já está trabalhando numa reforma, né, dos programas de residência, que antes a residência era muito de tempo, né? Você cumpriu o tempo, você forma. Hoje está sendo trabalhado o perfil de competência, né? Se você tem que atingir essas competências para você poder formar. Então isso faz muita diferença, Então quem está lá dentro na residência reclama porque está cansado, mas vibra quando consegue fazer um procedimento, vibra quando consegue ter um sucesso lá com uma paciente que está cuidando. Então assim, você tem muito retorno também, né? É cansativo, paga pouco, mas o conteúdo, a segurança que você adquire, não tem comparação. É para cuidar do paciente, né? Que é o objetivo final, né? A gente se forma e trabalha para isso. Ganhar dinheiro com a medicina é possível. Assim você vive bem. Você vai dar qualidade de ensino para os seus filhos, né? Vai dar uma escola boa, você vai conseguir viajar pelo menos uma vez por ano. Mas assim, não são todas as especialidades. Assim, eu não acredito que tenha ninguém exclusivamente trabalhando com medicina e trabalhando honestamente, né? Sem estar fazendo alguns tratamentos assim que são duvidosos. Soroterapia? Por aí, né, que essa pessoa vá ficar rica com isso, né? Mas tem especialidades que os procedimentos são de alto custo, né? Que isso aí são poucas as que vão ter esse destaque maior em termos financeiros. Mas um médico que trabalha dignamente, ele vai viver bem, vai ter sua casa legal, vai ter seu carro legal, vai poder dar uma escola legal para os seus filhos, vai poder viajar dentro do Brasil, fora do Brasil, vai poder fazer muita coisa na vida, né? Você muda, né, seu destino, sua vida, muda realmente. Mas a senhora acha, por exemplo, hoje a senhora tem um consultório, usa prontuário eletrônico, a senhora acha que qualidade de vida necessariamente está no consultório ou o plantonista ele consegue ter uma qualidade de vida se organizando? Depende do que a pessoa gosta, né? Depende do que a pessoa se identifica. Porque assim, por exemplo, eu fiz ginecologia e obstetrícia. Atuei na obstetrícia por muito tempo. Só que assim, é cansativo demais o plantão, né? Então assim, eu já não tenho tanta paixão pela obstetrícia, então eu acabei puxando mais para a ginecologia. Hoje eu atuo praticamente exclusivamente na ginecologia, que é eletivo. Eu faço muito ambulatório, muito consultório, muita cirurgia, mas tudo eletivo, programado. Porque para mim é mais fácil ter meus horários todo certinho. Mas assim, não é porque eu tô com 30 anos que eu tenho essa vida. Quando eu cheguei aqui no Acre, eu tinha, não sei, eu formei em 96, acabei em 99, eu cheguei aqui em 2000, tinha 4 anos de formada. E desde que eu cheguei aqui que eu não dou plantão. Eu fiz plantão por um período curto, lá no Hospital Santa Juliana, quando estava se aplicando lá, construindo lá a rede cegonha, onde estava
qualificando o hospital para ter um parto normal adequado, construindo uma sala de parto adequada, construindo protocolos. Quando a gente firmou isso, que organizou isso, eu saí, porque o plantão para mim não é a minha, mas tem gente que gosta, tem gente que adora uma urgência emergência, né? Tem gente que faz a formação para urgência emergência. Então isso aí, o plantão depende do que você gosta de fazer. Então assim, você ter a qualidade de vida, eu acho que isso depende de você estar trabalhando com prazer no que você está fazendo. Tem que gostar, né, de fazer. Então, por exemplo, eu vou fazer especialidade X porque paga mais. Não sei se isso vai lhe dar qualidade de vida, porque você não vai estar trabalhando com o que você gosta. Eu entendo que vai ser mais cansativo, vai ser mais estressante, porque não é uma coisa que você gosta. Diferente que quando você trabalha no que você gosta, você trabalha com prazer. Sim, exatamente. Né? Então isso aí você tem a qualidade de vida criada já dentro do seu ambiente de trabalho. Vamos conhecer o consultório? Vamos conhecer o consultório, gente. Vamos aproveitar para mostrar um pouco aqui da clínica. É um prédio bonito, viu? Olha, confesso que não conhecia. E tem várias especialidades, né? Assim, tem cirurgião geral, tem a gastro aqui, tem imagem, entrando aqui por dentro tem imagem na André Luiz. Sim. Tem pediatra também aqui, tem cirurgião plástico, tem dermatologista. Então a clínica ela tem bastantes especialidades, isso ajuda bastante o paciente, né, que vem. E às vezes a gente diz, onde é que eu faço essa mamografia? Não, lá no térreo você faz a mamografia. Onde é que eu faço a colono? Lá no térreo você faz a colono, né? Então ele agrega, né? Tem muita coisa que ele já pode dar aqui mesmo. Deixar espaço. Bom, eu sou o João Gabriel, sou sócio do ProntoFi. Atualmente eu estou fazendo sistema de informação na UFAC. Já venho trabalhando com a tecnologia aí desde meus 16, 15 anos de idade. Então já tenho aí uma bagagem e a minha área, principalmente, a gente também recebe muita essa influência da IA, de tudo que está acontecendo nesse mundo, que está uma verdadeira loucura. E dentro da medicina também a gente eu acredito que vocês acabam também presenciando isso. Eu mesmo, para fazer para procurar referências e tudo mais, para fazer, obviamente, não uma pesquisa universitária inteira, mas para fazer alguma pesquisa, sei lá, em relação a algum assunto mais específico, a IA é bastante útil. Porque hoje ela consegue ter acesso à internet e tudo mais, então ela é bastante útil. Esse déficit intelectual, a gente tem uma comprovação assim, não foi bem de uma IA, mas, por exemplo, antigamente, quando não tinha o celular, todo mundo sabia o número do telefone de todo mundo, né? A gente memorizava com uma facilidade incrível. Hoje, as pessoas não sabem nem o telefone do pai, da mãe, porque só digita. Então isso é uma prova de que quando você não utiliza, né, a sua mente, o seu raciocínio, a sua memória, você vai perdendo. E o perigo da IA é isso, para quem não usa ela de uma forma correta, de uma forma ética, de uma forma mais colaborativa, mais produtiva. Fica só fazendo ela substituir o que sua mente, seu cérebro estaria produzindo, né? Tem gente que até busca diagnóstico médico com a IA. Exatamente. E, assim, se a pessoa for hipocondríaca, vai colocar, sei lá, o cara tá com o nariz entupido. Aí vai dizer que tá com câncer. Assim, uma coisa muito exagerada. Eu assisti um podcast recente falando exatamente da pesquisa clínica na utilização da medicina. E aí o professor que é especialista, né, em inteligência artificial, ele até da parte de tecnologia, ele comentou que assim, a esposa dele é pediatra e ele estava pensando num protocolo, numa IA, num programa que ela pudesse botar os parâmetros da gravidade de uma insuficiência respiratória na criança e a IA diria assim, olha, leva para o hospital. E na mesma hora ela fez, não faz isso. Porque ela pode não dar 100% a certeza, identificar, e a criança está grave e não vai para o hospital. Então, isso aí não vai ajudar, isso vai prejudicar, porque você vai ter criança morrendo em casa. Aí ele disse, poxa, quando ela me falou isso, aí eu vim poxa, eu posso ser o causador de um óbito infantil, porque eu fiz uma plataforma que diz assim, olha, essa criança tá assim, 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 assado, ela tá bem, precisa ir não, né? Enquanto que, na verdade, o pensamento dele era outro, olha, essa criança tem isso, isso e isso, leva para o hospital. Só que ela não vai ser 100%. Exatamente. Né? E nesse 99,9% você perdeu alguém. E aí não tá certo, né? Isso aí. Então a criança precisa da avaliação médica. Agora, essa utilização dentro da medicina, por exemplo, a gente teve recentemente aquele óbito da criança, acho que foi em São Paulo, não sei, eu não me lembro onde foi o local.
mas que a colega chegou lá, ela sabia o protocolo, mas na hora de digitar no programa, no prontuário eletrônico do hospital, ela errou a via. Em vez de fazer via inalatória, ela fez via venosa. A enfermagem, a técnica de enfermagem, não percebeu que aquilo ali estava uma dose muito alta para fazer venoso. E fez, a criança morreu. Porém, se esse programa tivesse lá uma IA que dissesse, olha, essa dose está alta para esse acesso, ou bloquear, senão você não consegue produzir isso aí porque a via está errada, né? Então é uma coisa assim que ajudaria, tinha dado um freio, a criança não tinha usado a medicação errada, não tinha havido o óbito. Então assim, a gente tem as duas faces de uma tecnologia que vem para ajudar, mas a gente tem que utilizar ela de uma forma correta. Exatamente, questão somente com vidas é algo muito mais delicado. Hoje, assim, o pessoal foca muito na IA generativa para fazer os modelos, mas também hoje existe ainda espaço, né, quando a gente fala de IA não generativa, que a senhora até falou antes, de identificar com imagem a porcentagem de chance de, sei lá, dar um tumor. Sim. É muito melhor quando a IA dá, sei lá, uma sugestão, por exemplo, a senhora diz no caso da criança, teve essa série de problemas, ela dá a sugestão de que algo possa acontecer, mas ela nunca dá certeza. Sim. Porque quando dá certeza, aí surge o problema, porque a certeza tem que vir do olho clínico, tem que vir do olho médico, não pode vir de uma IA que tem uma chance de errar. Inclusive, se você for ver lá em pesquisas, se você for mexer lá em qualquer IA, você vai perceber que sempre vai ter lá alguma cláusula dizendo para você olhar, para você ver se não tem informação errada, para você conferir, porque eles sabem que existe uma chance dela errar. Então, se no Google ela lê e define o que ela tem e faz o que o Google está dizendo, imagine quando ela chega num programa que o pessoal faz, olha, isso aqui é muito bom, ele dá muita informação boa, ele faz pesquisas grandes, e aí ela vai, mesmo que tenha dizendo aquilo ali, é a mesma coisa de você pegar uma bula e a bula dizer, olha, você pode ter isso, aquilo ali, né? Mas alguém mandou você tomar, né? Então é a mesma, o perigo está nisso, né? Na informação que você tem que aprender a discernir o que é realmente que você pode seguir oficialmente ou que você não pode seguir. Esse entendimento, eu acho que ele ainda não está sendo muito bem divulgado, disseminado, porque não é só para o profissional, é para o leigo também, né? É para todo mundo, é para todas as especialidades, para todas as profissões. Porque apesar de hoje, principalmente falando com crianças, a gente tem uma geração que hoje vai crescer na IA, uma geração que não... Do mesmo jeito, por exemplo, eu cresci com a internet, elas vão crescer já com IA generativa. Então, elas podem até crescer com isso, só que elas não necessariamente vão saber como usar. Exatamente. E a maioria da população não sabe como usar, usa de maneira inadequada quem usa. E porque o que o pai está fazendo? a gente está justamente querendo usar isso da melhor maneira possível. Claro. Porque a gente está fazendo um software que também trata com vidas. Sim. Então a gente não pode fazer isso de maneira irresponsável. Não pode deixar isso de lado. A gente tem que usar também, aproveitar disso dentro do nosso sistema. Tem serviços hoje que a gente, tipo assim, a gente erra também, a gente não sabe de tudo, né? Mas a IA também vai ter esse problema, né? Ela também não vai conseguir ver tudo, né? Saber tudo, ela não vai ter acesso a todas as informações. Então, assim, as pessoas têm que ter esse entendimento que uma coisa pode não ser bem daquele jeito, né? Tanto é que às vezes você faz uma revisão na literatura e acha uma coisa assim que foi mal traduzida ou que a informação está meio enviesada. Você vê a fonte lá, não está muito confiável. Não é uma boa fonte, né? Então, tem muita coisa assim que você precisa saber triar, né? O que você está lendo, o que é que você está aproveitando. Mas é verdade, né? Que essa geração agora que vem crescendo com a IA, nossa, elas vão ter uma evolução muito mais rápido, né? Se souber usar. Eu sou do tempo que não tinha internet, né? Então eu tive uma dificuldade muito grande nessa transição, porque eu vim ter acesso à internet, eu já estava na residência, eu já era uma pessoa adulta. Então, assim, você tem muito mais dificuldade desse aprendizado, de utilizar o computador, de entrar na internet, de fazer as pesquisas. A gente levou uma barreira muito maior, demorou muito mais para ter. E eu ainda digo mais, meus filhos que nasceram na época da internet, eles conseguem fazer as coisas muito melhor e muito mais rápido do que eu.
né? Embora eu tenha tido mais tempo, mais experiência, né? Então, tem muita coisa que eu faço, olha, eu não consigo fazer isso aqui, faz pra mim. E aí ele vai lá e faz, não, mas não só faça, me ensine também, né? Porque senão eu não vou ficar na dependência sempre de você. Mas quem vem agora com a IA, nossa, a facilidade com que eles vão ter de desenvolver, de poder aproveitar, de saber utilizar, né, a tecnologia, vai ser muito melhor. Isso aqui é uma cadeira que é tecnologia pura, né? É a nossa queridinha aqui na clínica. Essa cadeira, ela tem um campo eletromagnético. Nossa. E ela estimula a contração dos músculos perineais em 11 mil vezes em 28 minutos, para tratamento de incontinência urinária, de prolapsos, para fazer a prevenção, né, desses tipos de problemas ginecológicos. Tanto prevenção quanto tratamento. A gente utiliza também para incontinência fecal, para incontinência urinária masculina após a prostatectomia. E assim, então, 6 sessões, tanto para mulher. A gente utiliza, lógico, aqui mais em mulheres, os homens são mais inibidos, né, para vir, mas são 6 sessões e 6 sessões a pessoa tá. A maioria que não seja aquele, lógico, que não seja grave, seja um moderado, leve a moderado, com 6 sessões está curado. Então, quem é o paciente hoje que mais procura? É aquela senhora já ali, que idade assim mais ou menos? Quem que é a paciente que procura a senhora quando quer usar essa cadeira? A incontinência urinária, ela pode acontecer em qualquer faixa etária. Qualquer faixa etária. Mas ela vem mais comum, menopausadas, idosas, quem teve muitos filhos, é o mais comum. Mas a gente tem paciente jovem que nunca teve filho, por exemplo, atletas de alto impacto, pessoal do CrossFit. Que faz muita força. Isso, pega muito peso, né? Então essas pessoas tendem a evoluir com a incontinência urinária. Então tem aquelas que vêm para prevenir, que a gente tem um protocolo para prevenção e tem um protocolo de tratamento. Entendi. E aí muitas pacientes que estão pretendendo engravidar e vem, faz, para poder prevenir a incontinência e o prolapso durante a gravidez e após a gravidez. Então ela pode ser preventiva e curativa E também. curativa. Então, se você está passando por isso, você pode agora ter um dispositivo, né? Porque outro método seria a cirurgia, né? Outro método é a cirurgia. Quando que a pessoa opta, então, pela cadeira ou pela cirurgia? É indicação. É indicação. A gente tem que avaliar antes, ver assim, olha, a cadeira vai resolver, a cadeira não vai resolver. E ela serve não só para incontinência de esforço, como também aquelas pacientes que têm urgência, que precisam levantar muitas vezes à noite para urinar, né? Ela também ajuda nisso. E hoje a senhora já até atende muita gente com a cadeira, ou ainda as pessoas acham que tem que fazer a cirurgia? Como tá isso? Porque é uma tecnologia que, sinceramente, eu não conhecia. Pois é, muita gente não conhece. É uma onda que ela emite? Como funciona exatamente? Ela tem um campo, se você botar a moeda aqui, ela fica rodando aqui, né? Então, assim, ela estimula a contração. A gente sente a contração, não dói, não é desconfortável. Assim que ela chegou, eu falei, não, eu vou usar para poder dizer para os pacientes o que é que ela vai sentir, né? Não dói. Você só basta sentar. Do jeito que você tá, você senta. E ela já vai fazer o trabalho. E ela já faz o trabalho. Caramba, que interessante. Já pra faz você o ver trabalho. Como a tecnologia ajuda não precisa tirar a evitar roupa. cirurgias que às vezes não precisam, né? Não precisa tirar roupa, não precisa de manipulação, nada. Ela senta aqui, fica lendo uma revista, a gente só não permite que fique com o celular, porque pode desprogramar o celular, né? Olha. E assim, não pode fazer só quem tem prótese de quadril, coluna ou usa DIU de cobre. O resto, marca-passo também não pode. O DIU de cobre não pode? Não, por causa do metal. Gente, realmente eu não fazia ideia que existia esse tipo de tratamento. Mas pra você ver, a tecnologia vem pra substituir às vezes pequenas cirurgias que poderiam ser necessárias. Você abrir um paciente, colocar ele sobre risco cirúrgico. Para quem não está tão dentro da área da medicina, mas está querendo cursar e acompanha aí o nosso canal, veja que dentro da medicina hoje a gente tem cada vez mais o desejo de realizar menos cirurgias, porque você expõe o paciente a um risco. Você coloca ele a um estresse inflamatório muito grande, ao processo de recuperação. O REMIT, né, que é o que a gente mais estuda aí, ele está sendo cada vez mais conscientizado para ser evitado o máximo possível. Então, a clínica vem para ser soberana. Isso. E aí, eita, pessoal da cirurgia agora nos comentários aí. Vão fazer a maior confusão. Mas é a verdade, né, gente? Para que abrir um paciente desnecessariamente? Então, que bacana. Não sabia dessa cadeira. Ela gira, a pessoa senta aqui, pode ficar com a um gente livro. tem a base dela ali, né? A gente pode até ligar daqui a pouco e vocês veem, pode até experimentar, né? Nossa! Pode até experimentar.
Mas ela é a nossa queridinha aqui, né? Porque ela realmente ela ajuda bastante. Esse é o controle dela? Não, isso aqui é o que a gente liga naquela base. Isso é uma tomada, então. Essa é a tomada dela para base. Porque a gente pode deixa. Pegar para ver? Pode. Olha como ela é. A gente parece daqueles filmes, né, de indústria, assim. Olha como é a tomada. Muito doido, né? Nunca ia imaginar que existia um dispositivo assim. E muitas vezes eu pelo menos, a minha geração, a gente tem uma impressão de que a gente vive um futuro, mas não um futuro que, por exemplo, a gente trata um paciente até sem abrir. Então, sim, às vezes, pelo menos eu já conversei com alguns colegas que a gente tem uma visão de medicina meio medieval, às vezes. Parece que a gente não consegue dar conta de tanta coisa, mas olha os tipos de dispositivos que existem, né? Isso é muito bacana. E assim, eu não preciso nem estar aqui. Eu faço a avaliação delas e faço o protocolo. E assim, a minha secretária liga, bota ela na posição, pronto, ela fica aí fazendo. Assim, eu não preciso estar ligado à cadeira. Eu não preciso estar aqui presente, então facilita, né, o horário para as mulheres, elas não precisam estar aqui só quando eu estou aqui, né? E aí dá para desenvolver. É bom para o paciente, para a senhora. Isso. Então, se você tem um consultório e atende também a parte ginecológica, obstétrica, você poderia ter mais esse serviço para ofertar para o seu paciente. E claro, né, a gente se tratando de Prontofy é mais uma opção que você tem para aumentar o ticket do seu consultório, por exemplo. Então, é uma opção muito interessante. Eu particularmente não conhecia, mas muito interessante. Ainda serve o pessoal que é da Procto também, que ele também funciona para proctologia, para incontinência fecal. Para você aí, tem pro menino, para a menina. Exatamente. Vejam só que bacana. E aqui, pessoal, como todo consultório, né, não falta uma pia. Isso aqui foi meu terror de semiologia no quarto período. Meu Deus do céu. Eu não sei, como foi sua prova de semiologia? Comenta aí, porque a minha, o nosso querido amigo me obrigou a lavar as mãos. Tá certo, tem que lavar mesmo para tocar o paciente. Só que aí tinha que falar, aí eu esqueci de falar, perdi ponto. Perdi ponto, que coisa. Você tem que dizer o que é que você está fazendo, tem que dizer, né? O professor não é adivinho, né? A gente também está exigindo muito. Por que você está lavando a mão, né? Por que está lavando a mão? Se lavou, como que foi a lavagem, que tem um jeito certo de lavar. Então, tudo isso, né? Você vê que realmente medicina é uma ciência. A gente é uma ciência humana, mas a gente também tem que focar no que é a ciência microbiológica. Então, para a gente cuidar até do pudor do paciente, a gente faz esse conteúdo educativo também para informar como a gente tem tratamentos avançados e coisas que são básicas, né? Tipo, lavar as mãos. Tem que lavar as mãos. Então, mesma coisa aí para você que está querendo passar em medicina, por exemplo. Você tem que fazer o básico, cara. Questão, método espaçado, revisão ativa, estudo ativo. Faz o básico que dá certo, beleza? E hoje a gente está aqui com a grande médica. Gente, uma das primeiras do estado. Você tem que entender que aqui ajudou muitas pessoas a se formar. Começa por aí, tá me ajudando a me formar também. Vejam que vocês vão pegar muito conteúdo daqui e inclusive assistam o nosso podcast que vai estar aí no canal também, tá? Vamos ver mais o que tem aqui, doutora. Como é que funciona um consultório para quem nunca viu, assim? A pessoa vem... A paciente agenda, a gente tem um prontuário eletrônico, né? Então ela faz o contato com a secretária agenda, no horário eu trabalho com um horário marcado. Eu não gosto de ficar esperando, né? Eu gosto de ter o horário certinho. Aí a paciente vem e a gente atende após toda a consulta, de eu conversar com ela, saber o que é que ela tem, triar, porque muitas vezes ela vem com uma queixa e sai daqui com outro tratamento, porque a gente começa a identificar dentro da conversa que ela tem outros problemas. Ela vem, tem um banheiro, ela se troca, a gente faz o exame físico e depois a gente volta aqui para ver os exames que ela trouxe, descrever o exame físico dela e a gente discutir a proposta terapêutica, né? Que a gente sempre procura discutir com a paciente, mostrar a ela o benefício. Por exemplo, a paciente tem indicação de cirurgia, a gente vai mostrar para ela o benefício dela fazer a cirurgia e o benefício dela não fazer a cirurgia, né? Então, assim, tem pessoas que chegam aqui, não, porque eu tenho um mioma. Mioma nem sempre é cirúrgico, exato, né? Então, o que é um mioma, para quem não conhece? O mioma, ele é um tumor benigno que nasce a partir do músculo do útero, né? Ele é o mais comum, ele pode nascer em qualquer outro tipo de músculo, mas ele é mais comum no útero e causa sangramento, dor, né? Mas nem toda paciente que tem mioma precisa de cirurgia, a gente consegue tratar clinicamente. E aí a gente vai discutir com ela exatamente esse risco-benefício da cirurgia, de não operar, de fazer clinicamente o tratamento, para que a gente possa conduzir melhor e seja melhor para ela também. Exatamente. Ainda falando, parece que a gente quer tornar a cirurgia vilã, mas não é isso, pessoal. Eu ia até fazer uma fala em cima disso, que eu digo, como é interessante hoje, a gente não precisa abrir o paciente porque a gente tem um exame de imagem
que eu deixei no meu canal pessoal, né, falando como são feitos os exames de imagem, que ele já mostra se aquele nódulo é provavelmente benigno, se ele é provavelmente é maligno. E isso é muito interessante porque alguns desses métodos não precisam de radiação. Então, hoje, cada vez mais a ultrassonografia está entrando como padrão ouro para diagnósticos de algumas doenças, porque vê-se que é um exame fácil, é disponível, por mais que seja operador dependente, você tem o benefício de não ter radiação. Então é rápido, você tem ali na hora. E acho que dentro da medicina a gente vai usar cada vez mais esse viés de evitar perigos que podem ser opcionais, né? É opcional um paciente ir para cirurgia, é opcional ele levar uma dose de radiação. Acho que isso vai ser muito do futuro e é algo que a gente prega aqui no canal. E a senhora vendo assim, hoje, até com essa tecnologia, eu tô surpreso, eu não conhecia isso aqui. Isso é muito interessante. Como é o nome desse dispositivo? É Encela. Encela? É a cadeira, Encela, Nossa. é o nome comercial dela, mas é a cadeira eletromagnética. Cadeira eletromagnética, tá vendo, né? Esse é o futuro, é evitar realmente de fato. Aí a gente já montou aqui, né, a cadeira para vocês verem, não pode sentar com o telefone, não pode sentar com nada nela. Como eu tô com muito dispositivo eletrônico, vou pedir pro Gabriel sentar pra gente testar e ele descrever a experiência. Eu vou filmar pra vocês aqui como vai ficar. Deixa eu pegar aqui. Pra quem não conheceu, quem já viu, esse é a Gabriel, um dos fundadores da ProntoFi. Ela faria o que faz então o nosso sistema nervoso central. Ela dá esse estímulo ao músculo. Ou o funcionamento dela é diferente? Ele vai estar estimulando o músculo diretamente. Você tá preocupado, cara? Sei lá, velho. É um negócio. Eu nunca nem tinha visto aqui na minha vida. Não sei. É diferente, né? Ela acende as luzes. Já está começando aí. Eu não posso dar o microfone pra ele porque não pode. Você vai só sentar um pouquinho mais pra frente pra sentir no local do períneo. Já tá sentindo? Já tá percebendo? Um pouco. Ela faz um barulho, parece que realmente tá tendo uma contração ali. E aí? Nossa, parece uma pancada assim. Tá sentindo no períneo? Daqui a pouco ela muda a frequência. Faz frequências diferentes. Aqui ele tá mostrando, né, o potencial. Eu botei baixo, eu botei em 70, a gente às vezes chega até 100. Mas tá tranquilo. Tá tranquilo, a gente pode até aumentar mais. E aí, ó? Não sei se eu. Tá sentindo no, tá sentindo no períneo? Entre o saco é na solda. Sim. e no Na ânus. solda. É o local de ação tô dela. assim. Pronto. Tipo um pouquinho mais pra trás. Lembra muito aquele negócio de choque que você coloca. Aham. É... Mas não é desconfortável, Não, né? É estranho. É estranho, porque é como se fosse, sei lá, um impacto, um aperto assim por dentro. Aham. Isso é uma sensação meio esquisita. Mas essa máquina. Mas essa é a função dela, né? É estimular o músculo a contrair. Só que você não precisa fazer mais nada, é só ficar aí sentadinho, esperar o tempo e ela vai fazer o trabalho por você. Mas é pelo menos uma das coisas que a gente conversa ali no podcast. A paciente que soltará ar durante a relação, muitas se sentem desconfortáveis, outras não ligam, então para evitar até um método cirúrgico, esse seria uma indicação? Exatamente. Agora sim, a gente tem uma avaliação antes pra gente ter a noção se tu quer desligar quer para de apitar. Isso. E ela tem ali, é um no break? Apertar é o no break, Porque pra gente não ter um problema pra gente não ter esse prejuízo. Então assim, aquela paciente que tem uma incontinência urinária, a gente avalia. Porque assim, nem uma incontinência urinária grave, por exemplo, a gente não vai conseguir tratar só com o fortalecimento da musculatura. Às vezes essas pacientes têm uma mobilidade da uretra, que aí ela realmente tem que fazer cirurgia. A gente precisa lá colocar uma telinha para corrigir. Mas essas pacientes que não têm uma incontinência grave, ou essas perdas urinárias de urgência, né, que é aquela paciente que quando chega em casa mal consegue fechar a porta, se ela não correr pro banheiro ela vai urinando no meio do caminho, isso a gente consegue resolver com a cadeira. Então você que nos acompanha, se você tem algum parente que está passando por isso, né? Se você eventualmente é paciente, você pode encontrar uma solução não invasiva. Nosso sócio acabou de testar aqui, não dói, você vê. Você viu que é bem rápido assim para você poder começar a usar, prático, indolor, eficiente e você encontra aqui com uma médica que tem anos de carreira, cara. Você não tá pegando aí qualquer unisquina, não.
Ainda tem mais. É assim, são 11 mil contrações, coisa que assim, você num tratamento tradicional, você não consegue nunca fazer 11 contrações, né? Você pode ficar 1 hora lá, você não vai conseguir fazer. Então ela estimula 11 mil contrações em 28 minutos e em 3 semanas o tratamento está feito. E pode refazer se, por exemplo... Pode, a gente orienta que, assim, quando é de tratamento, a gente faz às 6. E quando dá 6 meses a gente chama para fazer uma manutenção. Só que assim, como é músculo, é igual à academia. Se você deixa de ir para academia, você perde a tua musculatura. Sim. Então a gente orienta que em torno de 1 ano ela venha fazer de novo, né? Para poder ela manter essa musculatura. São 12 sessões no ano, né? Então são 6? Não, são 6 sessões. A gente faz um reforço com 6 meses para que ela chegue esse 1 ano tranquila. Aí esse reforço são mais 6 sessões? Não, só mais uma. Só mais uma. Então são 7. A gente faz mais uma. Entendi. E assim, isso não faz parte do protocolo. Isso é a gente que acha que dá uma reforçada, ela vai chegar a 1 ano mais tranquila, né? Sim. Ela não vai chegar aqui, doutora, eu vim fazer meu reforço porque eu tô me urinando. Não, ela vem para fazer o reforço porque tá no tempo. Porque tá no tempo para poder continuar. Exatamente. E segue o parâmetro da fisiologia humana, né? Exatamente. Então você aí acadêmico do primeiro ano, tá vendo que o corpo ele não vai mudar nunca, né? A gente ainda funciona do mesmo jeito. Eu tô muito impressionado, isso é muito bacana. Eu tenho uma teoria, doutora. Sim. Agora pode me chamar de doido, mas que não vão mais existir doenças cardiovasculares, que não sejam genéticas. Eu tenho essa teoria para daqui a 20 anos, Sim. 30 anos, por causa das canetinhas, né? Sim, mas assim, as pessoas precisam ainda ter muita consciência, por exemplo, da atividade. Sim. Porque não é só usar a canetinha, você tem que ter uma alimentação legal, tem que ter uma alimentação. Né? Então, você tá lá usando a canetinha e tá comendo besteira, né? Não adianta, né? Então, pode até ser que a gente chegue em um momento que esses ateromas, infartos, tal, reduza bastante por conta disso. Reduzam tanto que vão ser... Mas eu acho que a gente ainda tem um caminho muito longo, que é a conscientização das pessoas. Porque a gente tem na ginecologia, a gente tem uma doença chamada a síndrome do ovário policístico. Ela é bastante conhecida porque teve a menstruação irregular, aí o pessoal, é síndrome do ovário policístico. Mas a síndrome do ovário policístico não é uma doença ovariana. É uma doença metabólica. E quem que, até para quem está assistindo, para até buscar tratamento, quem que é o paciente da SOP, assim? Quem que é a pessoa que diz assim, poxa, acho que eu tenho síndrome do ovário policístico? A primeira coisa é aquela paciente que tem uma menstruação irregular, ela precisa vir para a gente avaliar, né? Mas não é só ter uma menstruação irregular, não é só você fazer um ultrassom e ele dizer que você tem alguns cistos no ovário. Ela vem associado a pelo, acne, obesidade central, então ela tem outras coisas para poder formar uma síndrome, né? Porque a síndrome você tem que ter vários sintomas, vários sinais para que você feche o quadro. Olha, aula de medicina. Tratamento principal é atividade física e perder peso. Exato. Né? Uma alimentação legal e quando a gente diz isso às vezes pro paciente, o paciente não gosta. Acha que aquilo ali é uma coisa que a gente precisa. Não, tem que entrar com medicamento. Não, nem sempre a gente precisa entrar com medicamento. E ela é uma síndrome genética, hormonal. E se vocês perceberem, o tratamento é mudança de estilo de hábito de vida. Eu acho interessante porque a gente fez até alguns vídeos no nosso Instagram falando sobre Hipócrates, Galeno, né? Os primeiros médicos assim que surgiram. E eles todos já falavam sobre a importância de você manter uma atividade física. E hoje, novamente, a gente enxerga a importância de você ter atividade física inclusa no seu dia a dia. Então, se você quiser ver a história da medicina, pode ir lá no nosso Instagram, na verdade, e conferir isso. Eu via até os gregos falando, nossa, mas você não se exercita. Eles ficavam até assim, né? Poxa, tem que se exercitar. Aquele literalmente fisiculturismo, eles viam como uma fonte não só de você conseguir mais intelecto, força de trabalho, mas uma forma de você transformar a si mesmo. E hoje na medicina você vê, o tratamento por uma síndrome genética é você realmente ter uma alimentação saudável e fazer um esporte físico. Para tudo na medicina praticamente a gente tem que ter uma alimentação, é o base. Eu costumo dizer assim, olha, é como um carro. Se você pegar o carro e não botar o combustível adequado, ele não vai andar bem. Ele não vai andar bem. Ele vai chegar uma hora que ele vai empacar. Se ele é a gasolina, você põe álcool, ele não vai andar. Exatamente. Então, a mesma coisa no nosso organismo, né? Então, se a gente não utiliza a alimentação adequada, não que você não pode comer a sua pizza, afinal, pode, mas não é coisa que pode ser de dia a dia. E você tem que ter
atividade física para poder você melhorar a sua condição cardíaca, para você melhorar a sua circulação venosa, para você poder manter o controle do peso, manter a cabeça também adequada, né? Porque a atividade física você melhora muito a sua saúde mental, mas às vezes as pessoas acham que a gente tá... Até a saúde mental, que hoje exatamente. Dizem que a depressão vai ser o mal do século, alguns dizem que já é, né? A gente fez agora a campanha de conscientização do Janeiro Branco, a parceria da Prontofy com a Liga de Psiquiatria, né, da Universidade Federal do Estado do Acre. E a gente enfatizou o uso da atividade física, porque a atividade física, ela tem benefício mental, físico, intelectual, porque mostra-se que as gonadotrofinas têm muitos efeitos sobre o seu intelecto, cognição. Então é importante, realmente, para você ver a diferença. Se o seu médico só tá te medicando, ele tá errado. Aqui eu tô trazendo a médica de alto padrão para você ver. Aproveita, gente, manda dúvida aí no comentário, vai lá no Instagram dela, vem conhecer mais sobre ginecologia e obstetrícia de quem sabe fazer de verdade. Tá certo. Então, vamos mostrar mais um pouco aqui no consultório. Então, esse aqui é o consultório principal, onde a gente faz as consultas, né? Consulta, inicia terapêutica. E a gente aqui do lado, eu tenho uma outra sala que eu faço só procedimentos e exames. Que procedimento que a senhora faz aqui? Tecnologia, né? A gente faz tratamento com a radiofrequência, né? Para pacientes que têm também incontinência, para pacientes com ressecamento vaginal, para candidíase recorrente. Esses tratamentos a gente consegue fazer com a radiofrequência. Eu faço também estudo urodinâmico, né? Então a gente tem o ressecamento vaginal, que agora está entrando mais como uma preocupação mesmo, né? Sim, até de qualidade de vida feminina. O que a senhora poderia dizer para quem ainda não buscou isso? Porque eu vejo que muitas pacientes ainda têm aquele receio, né? Parece que isso é tão assim, parece que não é para mim, né? Isso, tem muita gente que tem vergonha mesmo de vir conversar com a gente sobre isso. E a queixa da perda urinária, muitas acham que é normal. Né? Não é normal perder urina, né? Nem quando você está com vontade de que não chega no banheiro e nem quando você pega um peso, espirra, tosse, que molha a calcinha. Isso não é normal, isso tem tratamento. Às vezes ri, né? Exatamente. Então, no ressecamento vaginal, ele é mais comum em pós-parto, em mulheres que estão no climatério, paciente já menopausada. Então, esse ressecamento ele vai causando uma atrofia da vagina. Então, ela, além de sentir o desconforto de sentir a vagina mais ressecada, também às vezes coça também, porque a pele começa a ficar mais fina. Elas também têm dor, né, na relação sexual, isso vai prejudicar ao convívio do casal. E a gente consegue tratar isso, inicialmente a gente consegue fazendo reposição hormonal tópica. E no caso que onde ela já perdeu uma atroficidade, né, perdeu a textura da mucosa, aí a gente faz a radiofrequência e pode ser feito também o laser. Pode ser feito o laser. Então você vê que tem opções de tratamento, porque a medicina hoje a gente foca muito em dar qualidade de vida para o paciente. Não é vergonha sentir vontade de cuidar da saúde da vulva, não é vergonha sentir vontade de cuidar da estética do seu corpo. Você deveria procurar essa parte de saúde e qualidade de vida, né? Tanto para esporte quanto também para estética. Se vai te fazer bem. Hoje a gente tem cada vez mais protocolos sendo criados, que eu acho interessante. Sim. Se é do desejo da paciente, a gente pode considerar indicar até o método cirúrgico, né? Eu não sei se eu indicaria, mas até a senhora vendo como profissional, é muito indicado, não é indicado quando tem esse desejo estético, assim? Porque se é para qualidade de vida, a gente entra nesse dilema, né? De eu vou colocar o paciente para passar por uma cirurgia ou eu vou buscar orientar mais, né? Como a senhora manejaria isso? A depender da deformidade que ela tem, né? Que na verdade não é deformidade, é uma variação da normalidade. Tem paciente que chega pra gente e diz, não, meus pequenos lábios são muito grandes, mas quando eu visto uma roupa apertada, machuca. Quando eu tô na academia, machuca. Quando afeta. Né? Então, e você não é só estética, isso é tratamento, é qualidade, né? Tem pacientes que têm um lado maior que o outro, é estético, mas ela acha feio, tá? Tudo bem, vamos fazer. Algumas pacientes também chegam aqui achando que ele tá grande, principalmente as pacientes mais velhas, mas na verdade é porque ela perdeu o tecido do grande lábio. Aí a gente faz, olha, a gente não precisa cortar aqui, a gente pode fazer um preenchimento aqui. E aí a gente melhora do mesmo jeito que faz no rosto, né? Para as rugas, também é feito para os grandes lábios. Outra cirurgia que é de desejo estético,
O fibroadenoma também tem indicação, caso seja de desejo da paciente, a remoção Isso. do nódulo, né? Isso. E aí, num caso como esse, que assim, não tem visualmente uma modificação estética, a senhora acha que hoje, até conversando com outros colegas, ou assim, do que é a prática médica do seu consultório, indica, não indica, é melhor conscientizar? Porque, de fato, quando os lábios são maiores, machuca, perde a qualidade de vida. Sim. Acredito que é do bom senso, né? Entra o bom senso do médico, que aí é onde é a IA hoje. Por isso que eu não acredito que os modelos atuais vão substituir o médico. Eu acho impossível, porque esse bom senso de afeta a vida, tem esse entendimento É a sensibilidade, humano. né? Exato, tem um entendimento humano da coisa. Sim. Eu vejo muito, pelo menos como a gente faz. A gente é uma empresa AI-based, AI first, a gente coloca muitos processos automatizados, mas essa parte humana é o que a gente quer potencializar no profissional. Que é o que a gente conversou no nosso podcast, vai lá conferir. Assim, a gente costuma conversar bastante com elas, né? Eu tenho moldes aqui pra gente poder mostrar, né? Mostrar o benefício, o que é que a gente pode melhorar, o que é que a gente não pode melhorar. E muitas até desistem da cirurgia, porque a gente tem como fazer de uma forma aqui dentro do consultório, fazendo só as injeções, que não é tão desconfortável. Não é um procedimento cirúrgico, não é uma coisa que seja irreversível. Sim. Ah, fez, não gostou, bacana, a gente desfaz. Mas a cirurgia... Não, a cirurgia não. A cirurgia tirou, acabou. Tava entendendo errado. Tirou, acabou. Então, assim, é uma coisa que é super importante a pessoa procurar com quem vai fazer, porque a gente já recebeu o paciente aqui, o profissional adequado, porque a gente já recebeu o paciente aqui que foi praticamente amputado. Conheço uma que é minha professora. Né? E aí a gente não tem como corrigir. Foi retirado todo o pequeno lábio da pessoa, né? Então aí você perde uma sensibilidade, você perde a proteção. Então, assim, antes de você decidir fazer, você tem que vai lá, conversa com o profissional, procura saber a formação, se essa pessoa tem experiência com aquilo, se não tem, exatamente para não cair nessa armadilha, né? Porque fez a cirurgia, ressecou os pequenos lábios, não tem volta. Você pode às vezes ficar um pouquinho maior que o outro, aí se corrige depois, né? Faz a correção médica, né? Exatamente. Realmente você tem um profissional que ele não só tem a experiência, mas que ele tem o conhecimento para saber o que está fazendo. Exato. No ano retrasado, né, 2024, foram registrados um aumento para mais de 500 mil médicos, se eu não me engano, foi mais de 530 mil médicos, né, pelos dados do CFM. E esse dado tende a crescer cada vez mais. Saiu a nota do ENAMED recentemente, né, a gente está nesse período. E a UFAC ficou em terceiro lugar como maior do Norte, cara. Olha aí, ficamos na frente da Federal de Rondônia, inclusive, né? Porque eles ficam dizendo, mas vocês têm uma estrutura bonita, né? Porque quando eu ia pra lá, eu ficava dizendo, cara, por que a faculdade de vocês não é tão bem cuidada? A UFAC é muito bem bonita, muito a UFAC é linda, gente. Se vocês verem assim, o campus é muito bonito. A Universidade Federal do Estado do Acre é muito bonita. E aí você chega no campo de Rondônia, poxa, fico triste em ver, né? Porque o sucateamento o acreano não conhece. Sim. O acreano não sabe o que é isso, porque a gente cuida muito bem da nossa universidade. Sim. E acho que tem que ter esse trabalho não só do estudante, né, mas dos gestores, como fazem com todos os... Sim. Nossa, com todas as dificuldades a gente faz um trabalho excelente. Eu acho muito bonito. E aí, eles estavam falando assim, mas vocês não têm a nota do Enari. Agora você vai na média, né? Quem que tá em terceiro aí? Sim, estamos na frente. A gente a UFAC como um todo tá de parabéns, né? UFAC a gestão, os professores, os técnicos de administrativos, os alunos, né? Os alunos que mandaram ver na prova deles. Então, assim, a gente ficou muito orgulhoso com a avaliação. Muito, muito bacana. Fiquei feliz de ver que tá dando o resultado que a gente vem construindo. Sim, tem dado resultado, o trabalho tem valido a pena. Porque às vezes a gente, assim, no começo, às vezes a gente fica assim meio desestimulado, né? Porque é cansativo, você tá fazendo prova, corrigindo prova, tá querendo ensinar uma coisa e o menino não tá nem aí. Mas a senhora dá aula lá de que matérias, assim, para quem não conhece? Eu dou aula na ginecologia, no 7º período, dou aula na obstetrícia, no 8º, dou aula na imagem. Mas nessas disciplinas eu faço mais como contribuição. Mas eu coordeno mesmo o internato de ginecologia e obstetrícia, né? Que eu acho que é a fase assim mais bonita do curso, né? Que é onde você vai lá pegar na prática, ver no dia a dia, ver no dia a dia aquilo que você aprendeu lá nas disciplinas lá atrás.
Eu acho. Estou ansioso pelo internato. E no internato é quando a gente pega na mão mesmo, assim, eu fico com os meninos o máximo que eu posso ficar, para que a gente possa ir passando a experiência da gente, não só no que tem no livro, mas da vivência, né? Eu tô fazendo 30 anos de formada já esse ano, então a gente tem uma bagagem grande, né, do que era antes, do que mudou, do que você ainda pode utilizar no seu dia a dia, porque assim, eu sou do tempo que a gente não tinha ultrassom em todo o plantão. Quais que são as redes sociais da senhora, até para quem quer acompanhar, o que a senhora mostra ali? Não, eu tenho a gente vai deixar Instagram, aqui para vocês acompanharem, tá? Eu tenho o Instagram, que é Elaine Azevedo S. Leal. E a gente divulga algumas coisas, fala muito de por exemplo, climatério, o que é sintoma, o que não é sintoma, quando ela deve procurar, quando não deve procurar, dicas de suplemento que pode ser feito, de atividade física. Então assim, a gente procura dar uma orientação, né, principalmente a população feminina, embora tenha muito homem me seguindo, mas a gente tenta fazer com que esse entendimento... Mas homens sigam, às vezes você é casado, já diz, amor, tem aqui uma médica falando que esse tratamento é legal. A gente dá dica, tipo assim, tá de férias, o que você precisa fazer para evitar voltar das férias com problema, de ter problema durante as férias, em termos de biquíni, de sabonete, de banheiro, de umidade. Então a gente dá essas dicas também. Então, e tem um misto, né, que a gente acaba botando um pouquinho da vida da gente também lá, né? As vitórias dos filhos, as nossas conquistas, os nossos passeios. Aí a gente também gosta de mostrar às pessoas assim, olha que bacana, eu fui nesse lugar e é muito bacana lá. Vocês viram, a medicina é isso, gente, é a humanidade. Vocês vão encontrar uma profissional muito humana. Espero que você possa consumir desse conteúdo. E por esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Doutora Elaine, muito obrigado. E vão assistir o nosso podcast.